Não sou mais escravo do medo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sejam bem-vindos. Vamos estar orando, estar em oração. Ora a Deus pela vida de cada um de vocês. Esse é um momento especial que nós tiramos para refletir, colocar um pouco daquilo que o Senhor tem, sabe, feito na nossa vida, através de nós. Glorificar Ele também por tudo que a gente está vivendo, por estarmos na dependência dEle, confiantes. Sabemos que tudo aqui é uma passagem e procuramos nos colocar da melhor forma para que o nome dEle seja glorificado nesse tempo ao qual nós estamos aqui. Então que o Senhor possa abençoar a tua vida hoje, a tua casa, a tua família. Amém? Que a gente possa realmente encontrar um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Pai. E o tema hoje é relacionamentos saudáveis. Quais são os melhores relacionamentos para a nossa vida, né? Nós sabemos que o primeiro relacionamento é o relacionamento direto com o Pai. Isso é essencial, né? de extrema importância para a nossa vida. E sabemos também que existem relacionamentos na Terra que são muito saudáveis para nós, tanto para a área emocional como nosso crescimento também espiritual. Sabe, pessoas que é sempre bom ter por perto, ter pessoas por perto, pessoas que, sabe, principalmente pessoas que nos fazem nos aproximar mais de Deus. Então nós falaremos um pouco hoje sobre relacionamentos saudáveis. Qual é o melhor relacionamento para o ser humano? Qual é o melhor relacionamento para a nossa vida? Qual é o melhor relacionamento? Sabemos que o melhor relacionamento é com Deus, né? Então vamos orar por cada um que está aí, saudade de vocês, tá? A oração ela nunca para, nós estaremos sempre orando juntos. E Deus vai, com certeza, nos dando a vitória a cada dia. É um combate, né? O apóstolo Paulo explicou muito bem isso pra gente. Não é facilidade, é um combate. A vida é um combate. Todo dia nós combatemos, nós guerreamos. E que a gente faça esse combate da melhor forma para que a gente alcance as vitórias. Até que então venha o final de tudo. Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado por essa oportunidade de orarmos, de meditarmos aqui. Vamos ler a Tua palavra, não é uma palavra humana. Sabe, toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Sabe, nós sabemos a importância da dependência, de dependermos de Ti. Sabemos que, sabe, nenhum homem conhece tanto a Tua sabedoria, né, como o próprio Senhor conhece. Então nós nos curvamos diante da Tua grandeza, nos curvamos diante da Tua maravilha, porque os Teus conselhos são conselhos de sabedoria, sabe, eles trazem refrigério para a nossa vida, eles trazem refrigério para o nosso físico, para a nossa alma, sabe, o nosso espírito fica, sabe, cheio, fortalecido com o Teu Espírito. Então, Pai, nós Te damos graça por esse relacionamento direto contigo. Sabe, cada um de nós pode entrar no seu quarto, fechar a porta e começar ali uma amizade, a amizade mais valiosa que o ser humano pode ter. Sabe, que é de aprender a conversar com o Senhor através da Sua palavra e aprender também a ouvir a Tua voz, que isso é extremamente importante para as nossas decisões. E o parâmetro de controle ali, de balanço, é a Tua palavra. Então que ela venha ao nosso encontro hoje, mais uma vez, e nos ensine, Pai. De alguma forma, nós sabemos que a qualquer momento também o Senhor pode fazer um milagre durante a live,
curar pessoas, sabe, visitar pessoas que estão nos hospitais. Nós temos orado e nós aqui, Pai, voltamos e lembramos que, sabe, nós acreditamos na sua cura, na cura, no milagre. Sabe, tem pessoas sedentas hoje com seus familiares necessitando de milagres. E nós assim cremos, Pai, liberamos sobre a vida deles, liberamos sobre a vida também dos nossos familiares, dos nossos discípulos. Sabe, Deus, visita cada um nesse momento, toca, sabe, derrama a tua cura lá, derrama o teu poder, sabe, Deus. Tu és poderoso, tu és tremendo, tu és sobrenatural e nós te damos graças por isso e confiamos, Pai, em nome de Jesus, que o mundo espiritual venha sobre nós, através do teu reino. Amém. Amém. Glória a Deus. Relacionamentos saudáveis. O que o Senhor traz para nós? O Evangelho ou a nossa moral? O que é mais importante? As boas novas? O Evangelho de Cristo, as boas novas, ou a nossa boa conduta? Isso é uma coisa que traz muita revelação para os cristãos, e traz muita cura também sobre nós, porque quando nós encontramos o Evangelho ele é único e ele é completo. Então dentro dele tem muitas maravilhas, tem curas, tem milagres, tem transformação, tem, sabe, coisas tremendas. E isso é muito, muito, muito maravilhoso, muito importante também. Então que a gente aprenda a diferenciar nosso bom comportamento, nossa boa conduta, porque muitas vezes nós acreditamos que é a maneira que a gente faz, que tem, sabe, nos levado até o Pai. Eu queria, sabe, que isso ficasse muito claro. Às vezes eu chego a repetir isso algumas vezes para trazer segurança para você, para sua confiança sempre vindo alto, para que quando você entra no seu quarto, você clame por cura ali, você tem, sabe, autoridade para clamar daí do seu quarto, daí da sua casa. A Bíblia diz que o véu se rasgou e Jesus está conosco. Isso é muito forte. Então, nós falaremos sobre relacionamentos saudáveis, que são construídos no Evangelho ou na nossa moral, a moral que temos como homem, ou seja, nas boas novas ou na boa conduta. O que vale mais para Deus? Uma boa conduta ou a fé nas boas novas, no Evangelho, né? Tem uma única diferença sobre as nossas boas condutas e o Evangelho, que fala justamente sobre o que o Evangelho é as boas novas, é a salvação que Jesus veio trazer ao homem, sabe? E a boa conduta, ela não alcança a salvação. Então, a única diferença extremamente poderosa é essa, sobre um Deus que nunca pecou, que nunca errou, que veio até a terra, se colocou com humildade como homem, né? E fez com que, mesmo sem nunca ter falhado, se colocou no lugar dos que falham. Isso traz revelação para o nosso interior. Mesmo sem nunca ter falhado, ele se colocou no lugar dos que falham. O propósito dele é salvar ao ser humano, ao qual o homem não consegue de forma nenhuma salvar a si mesmo. Então muitas vezes a gente acaba se enganando, pensando que pelas boas condutas nossas, nós temos o acesso ao Pai. E não é isso, não é assim. Nós precisamos estar atentos com relação a isso. A gente pode ter criado um campo imaginário. Aquele que busca mais a boa conduta do que o Evangelho, ele tem se guardado, né? Procurando chegar a Deus. De certa forma, é uma forma boa, uma forma bonita, mas não é a forma correta. Para nós chegarmos a Deus, a Bíblia diz que só existe uma maneira. É através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Então o Senhor traz aqui um entendimento sobre caráter e carisma.
Que não adianta eu ser carismático, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa boazinha, falar tudo que as pessoas querem ouvir, se quando eu falo o que as pessoas querem ouvir, me falta o caráter. Muitas pessoas têm medo de falar a verdade para as outras pessoas. E a verdade, ela precisa ser dita, porque o propósito de Deus é que todos conheçam o seu evangelho, não que todos se preocupem com as suas boas condutas religiosas. Isso é muito forte. Muitas vezes nós perdemos relacionamentos saudáveis porque não nos atentamos para o caráter, para o que realmente tem dentro das pessoas, a preocupação delas, o amor delas por nós, o carinho delas por nós, por mais que elas não fiquem sorrindo para nós, por mais que elas não falem tudo que a gente quer ouvir, mas são pessoas que trazem um relacionamento espiritual, um relacionamento de caráter, um relacionamento de destino, onde elas falam para o nosso crescimento, não para o nosso, bem-estar. E nós às vezes trocamos por pessoas que falam tudo que a gente quer ouvir. Então a mensagem de hoje é um alerta para você. Não busque pessoas, relacionamentos com aqueles que falam só o que você quer ouvir. O reino de Deus, ele precisa ser conhecido primeiramente o homem e Deus, depois o homem e o seu próximo. Por isso que o amor a Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Então a primeira pessoa que eu tenho que ter um relacionamento é Deus. Eu tenho que me procurar relacionar-me com Ele na sua palavra, no lugar secreto, na oração, para depois me preocupar em mostrar uma boa conduta minha ao próximo. Porque se eu vivo só para mostrar uma boa conduta, eu vivo preso, aprisionado e ainda não estou no Evangelho. No livro de Mateus 21:12 traz uma revelação sobre isso. Então como é que eu analiso os relacionamentos? Como analisar uma discussão? Qual é o melhor lado para você se confiar? Você tem que ter essa interpretação pelo Espírito, para que você não olhe só as boas palavras que estão te dizendo, que pode ser mentira, mas que você olhe as palavras que trazem crescimento para a sua vida. A pessoa que realmente te ama é aquela que fala com você aberta, o verdadeiro amor, o Evangelho de Cristo. Você pode até ter um probleminha, uma discussão com alguém, mas quando terminou aquela discussão, vocês se abraçam, entendem que buscam a melhor, forma daquela discussão, de glorificar o nome do Senhor, tiram o melhor proveito daquela discussão e não levam para o coração de vocês a mágoa, e não também vão conversar, levar conversa para outras pessoas para dizer, olha fulano, tentando manter a boa conduta, acabamos sem perceber de cumprir o Evangelho do Senhor é muito mais importante do que manter a boa conduta. Então você não precisa ser amado por todos, que todos vejam você como uma pessoa maravilhosa. Não, você precisa ter o quê? Dentro de você o Evangelho do Senhor. Nós não vamos conseguir agradar todas as pessoas nunca, mas se tivermos um propósito de Deus na nossa vida, se tivermos, um caráter cristão, um caráter que confia no Evangelho, não um caráter que preza pela minha moral, pela minha boa conduta, eu encontrarei verdadeiramente os propósitos de Deus, tanto para a minha vida e para a vida de quem me acompanha. Isso é muito forte. Vamos ler junto em Mateus 21:12. Isso é muito tremendo. A sua boa conduta, às vezes as pessoas deixam de congregar, deixam de ir à igreja para manter uma boa conduta, manter a aparência. Eu já ouvi pessoas dizendo, ensinei para elas que não era assim, que elas não iam para a igreja porque tinham falhado, ou seja, desprezando a boa conduta. Viu como eu sou um homem de caráter? Quando eu falho, eu assumo. Tudo bem, mas melhor do que ter boa conduta é conhecer o Evangelho do Senhor,
é saber como Deus pensa de cada um de nós, o que Deus pensa sobre nós, porque Deus enviou o seu Filho até aqui. Isso é muito mais importante do que termos uma boa conduta. Cumpra o seu propósito e será admirado, não porque você busca a admiração, mas porque você tem um propósito divino e tem cumprido isso da sua melhor forma. Olha só que em Mateus 21:12 diz assim: entrou Jesus no templo de Deus. Imagina, Jesus chega na igreja e expulsou todos que vendiam e compravam no templo. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos lá. Imagina Jesus, o Filho de Deus, aqueles que todos diziam: esse é o Filho de Deus, homem de Deus. Imagina os religiosos que estavam no templo, vendendo, fazendo coisas erradas, mas que com uma forma intelectual buscavam mostrar que eram pessoas de boa conduta, que estavam fazendo bem, que estavam ajudando as pessoas na igreja. E chega Jesus virando as mesas. Imagine, você olha assim para ele e diz: cara, não é esse cara que era cheio de amor? Como é que ele expulsa todo mundo do templo? Como é que ele fala assim grosso com as pessoas? Não é esse homem que é o homem de Deus? Por que ele virou as mesas dentro da casa de Deus? Olha a bagunça que ele fez na casa de Deus. Imagine o pensamento das pessoas que estavam ali. Imagine os religiosos dizendo: viram, vocês querem servir esse homem? Olha a ignorância dele para conosco. Você já percebeu que muito melhor do que manter uma boa conduta é cumprir o Evangelho? Porque nessa hora o que vale, na hora que o homem de Deus está falando firme, está falando com bravez, com autoridade, o que vale nessa hora é o que Deus vê dentro dele. Por isso o primeiro relacionamento do homem precisa ser com Deus. Porque quando você entende o que você está fazendo para Deus, como você está fazendo, aí as coisas começam a fazer sentido. Não de uma forma onde eu busco uma boa conduta, mas de uma forma onde eu sou verdadeiro e me preocupo e tento levar para as pessoas o que realmente Deus quer para elas. Note que tremendo isso. Ele disse assim: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus era um homem de oração. Então ele sabia o que estava fazendo ali naquela hora. Mas e as pessoas que não eram de oração, o que pensaram de Jesus naquele momento? Isso é tremendo. Essa pessoa é grossa, não é grossa. Está trazendo as boas novas. Está trazendo o Evangelho. Não adianta nós mantermos uma boa aparência se por trás, onde só Deus vê, onde Deus conhece o homem, ainda tem muitas coisas para serem resolvidas. Isso é muito tremendo. Caráter ou carisma? O que você prefere? Caráter é, em qualquer momento, qualquer batalha, qualquer guerra, a pessoa está com você. Carisma é, a pessoa está com você em momentos legais, momentos bons. Mas às vezes quando vira as costas, quando sai dali, às vezes pode até falar mal de você. Então o relacionamento saudável, ele não é medido pela medida humana, pela forma que eu vejo, mas ele é medido espiritualmente. Porque Judas foi chamado de amigo por Jesus e Pedro foi chamado de Satanás. Porque aquilo que Judas estava fazendo estava levando Jesus para o propósito dele. E o que Pedro estava fazendo, ele estava levando Jesus para longe do propósito. Quando ele disse: você não precisa morrer, você não precisa passar por isso. E Judas não, estava empurrando mesmo, levando ele à morte. Isso é forte. Então a primeira coisa que eu preciso ter é: qual é a visão que Deus tem de mim?
Qual é a visão que Deus tem de você? Como Deus nos vê? Vamos ver juntos? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Por isso nós precisamos confiar na obra de Jesus Cristo na cruz e chegarmos diante dele com nossas falhas, nossas fraquezas, nossas limitações, não queremos mostrar uma boa conduta, que isso traz um peso muito grande, viver por uma aparência. Tem pessoas que mostram ser muitas obedientes a Deus, mas quando saem do lugar, falam mal das pessoas que ali estavam. Mostram-se ser uma pessoa de Deus, uma pessoa convertida, mas quando saem do lugar, falam mal das pessoas que ali estavam. Dizem, olha, viu a fraqueza da pessoa? Tem pessoas que precisam mostrar a fraqueza do próximo para crescer em si. E isso é boa conduta. O Senhor não está atrás de boa conduta. O Senhor está atrás de liberar as boas novas, o Evangelho. Aquele que diz, vem como está, senta comigo, anda comigo como você é. Você não precisa criar um personagem para andar comigo, assim diz o Senhor. Você não precisa, venha do jeito que está, a palavra diz. Se está cansado, venha, se está sobrecarregado, venha, não importa, eu não quero um personagem. Eu quero alguém que venha encontrar uma vida verdadeira e que está nas boas novas. Qual é as boas novas? Jesus morreu para que eu fosse salvo. Muito mais do que ter uma boa conduta, é ter Jesus, é ter o Evangelho. Qual é a diferença da boa moral para o Evangelho? A boa conduta. A boa conduta é o que o homem faz para chegar até Deus. Se quiser anotar isso. Mas o Evangelho é o que Deus fez para chegar até o homem. Quando eu me preocupo só com a minha boa conduta, é o que eu faço para chegar a Deus. Mas o Evangelho não, é o que Deus fez para chegar a nós. E essa é a melhor decisão que um homem pode ter visto na sua vida. Ver o Salvador descer para cumprir verdadeiramente como tinha que ser cumprido. Então, quem nós somos diante de Deus? Você sabe? Quem nós somos diante de Deus? 1 João 3,1 diz assim, vede, com grande amor nos tem concedido o Pai. Sabe que grande amor é esse que o Pai tem concedido a nós? Que fôssemos chamados de filhos, nós assim, que éramos cheios de falhas, e somos ainda. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. O que o mundo quer? Que você tenha uma boa aparência, que você seja todo certinho, e aí eles acreditam que nós somos de Deus porque somos certinhos, e nós não somos de Deus porque nós somos certinhos, nós somos de Deus porque Jesus nos salvou. Aquele que confessa Jesus no seu coração, e sabe que crê no seu coração e confessa com a boca, esse é de Jesus, e está sendo convidado a caminhar com Ele. Então, o que eu preciso fazer para entender sobre Evangelho e boa conduta? 2 Coríntios 5:11 diz assim, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, nós sabemos, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Olha que tremendo. Todos nós sabemos que devemos um temor a Deus. Deus é poderoso, Deus é grande. Nós devemos esse temor a Ele sim, porque Ele é supremo. Mas, muitas vezes, devendo o temor a Deus, nós fazemos o quê? Persuadimos os homens à fé. O temor que nós devemos não é aos homens, é a Deus. O temor que nós devemos em 2 Coríntios 5:11 não é uma boa conduta aos homens, que eles me vejam bem, que eles me vejam como homem de Deus. Não é esse o propósito. O propósito, o temor, quem eu devo temor a Deus. O primeiro relacionamento é com Deus.
E por nós devermos esse temor ao Senhor, mas acabamos sem perceber de persuadindo os homens, mostrando para os homens que somos homens de Deus. Não falamos alto quando o pastor está na nossa casa, não brigamos com ninguém quando o pastor está na nossa casa, mas quando o pastor sai da casa, seja você na frente do seu pastor. Seu pastor não quer condenar você, até porque o sumo sacerdote real, simbolizado em Melquisedeque, Jesus o Cristo, o bom pastor, o verdadeiro pastor, já nos conhece. Então o temor que nós devemos não é para os nossos pastores, mas o temor primeiramente a Deus. Pastor estando aqui na minha casa ou não, eu quero viver livre pelo que Jesus fez pela minha vida. Se eu estiver chateado, meu pastor vai me ver chateado. Se eu estiver feliz, o meu pastor vai me ver feliz. Porque eu preciso ser uma carta viva, onde as pessoas me leiam e eu não force ser alguém que ainda não sou. Até porque a boa obra, a grande obra que Jesus está fazendo, ainda não terminou. Quero te contar o segredo. Até nós, pastores, ainda estamos em obra. Nós precisamos muito de Deus, muito de Deus. Por isso, nós precisamos acertar primeiro com Deus, depois com o próximo. Posso ouvir amém? Amém? E aí ele diz assim, mas nós somos manifestos a Deus, ou seja, enquanto eu tento mostrar minha boa conduta, que eu sou uma boa pessoa, eu tento provar que eu sou bom, Deus já me conhece. Ele diz, nós estamos manifestos a Deus. Não tem como se esconder de Deus. Então não adianta tentar mostrar boas condutas. O que adianta é ser você e buscar se autoanalisar, e sendo aperfeiçoado, e sendo melhorado. Você tem se escondido, porque quando a gente começa a se esconder de algumas coisas que são erradas, a gente lembra de Adão. Deus querendo um relacionamento com ele, e ele escondido. E aí ele diz assim, o que verdadeiramente eu espero é que as vossas consciências sejamos também manifestas. Que eu esteja bem na consciência. Por quê? Porque eu conheço o Evangelho. Sabe, a Bíblia diz que quando Jesus virou as mesas, ele expulsou os cambistas. Sabe, ele tirou todos dali, daquela forma mesmo. Sabe o que quando ele saiu dali, sabe o que tinha na mente dele? Sabe o que ele estava sentindo na consciência dele? Sabe? Não era o que eu fiz, não, ele estava dizendo assim, dentro da consciência dele, isso era o melhor que tinha que ser feito hoje. Era o melhor que tinha que ser feito para agora. Sabe, Deus é tão tremendo que no versículo 14, quando ele sai, sabe? Quando ele sai ali fazendo o quê? Curando cegos, coxos. Olha que tremendo. Mas Jesus gritou com todo mundo, mas o grito de Jesus não era um grito para humilhar. O grito de Jesus não é um grito para me envergonhar. Um grito de Jesus é como alguém que acorda um que dorme. Você já acordou alguém? Ei, acorda! Tem pessoas que são fáceis de ser acordadas, mas tem pessoas que são difíceis, que precisam de um grito às vezes para ver se acorda. Mas o pastor gritou com fulano. Não. Ele trouxe o Evangelho, a boa nova. Por quê? Porque o pastor que gritou com aquele fulano não grita com todos. Foi só um povo que precisou de um grito. Porque o Senhor sabe como faz, Ele conhece o Evangelho, Ele sabe o que tem que ser feito.
Tem pessoas que você acorda assim, pegando nas costas e já acorda, mas tem pessoas que você tem que sacudir, que você tem que balançar. Sabe, tem pessoas que têm vontade de jogar um balde de água, acorda. Não é para humilhar a pessoa, mas é para dizer: acorda, já chegou o tempo do evangelho, já chegou o tempo da graça, o poder de Deus está liberado sobre nós. Nós não precisamos fazer cena, teatro, nós só precisamos ouvir a voz de Deus e entender que o evangelho é muito melhor do que qualquer boa conduta. Se você tiver que falar, e que se a sua fala tem um propósito divino, fale. Deus vai lhe dar entendimento para diferenciar boa conduta de evangelho. Sabe, quando eu fui casar com a minha esposa, nós tiramos um tempo e nos guardamos no Espírito. Se santificamos ali. Mas isso não foi a garantia de que nós somos de Cristo. A garantia não é a minha boa conduta com a dela. Está ali me olhando, te amo, tá, meu amor? A nossa, maravilha foi: Jesus morreu pela minha vida dela. Essa é a nossa garantia. O que nós fazemos agora é com gratidão a Deus. Não foi isso que nos levou a ser ungidos, a Deus nos abençoar, não. O que nos levou a viver o melhor de Deus foi a cruz. Foi Ele nos salvar completamente, uma vez só, um sacrifício único, fiel, poderoso, ao qual não precisou voltar para refazer, porque tudo que Ele faz é perfeito. Então o que te leva para o céu não é os tempos de santidade, não é, as boas obras que nós estamos fazendo, os jejuns que eu faço, as orações que eu faço. O que me leva para o céu é Cristo. E as boas obras, eu vou falar no final sobre para quem é as boas obras. Vou falar em Tito, capítulo 3, versículo 8, mas quando eu estiver terminando. Estamos indo para o fim. Então você que escreveu aí: a boa conduta é o que o homem faz para chegar até Deus, mas o evangelho é o que Deus fez para chegar até o homem. Às vezes você está procurando ser um homem de Deus para que todo mundo veja isso, e está esquecendo que essa motivação não vem na aparência, vem dentro de você. Vem pelo evangelho, não vem pelo esforço. O esforço é o resultado do evangelho. Amém? Então nós precisamos se acertar primeiramente com Deus, depois com os homens. Se você está sim com Deus, em paz, tranquilo, sabe o que está fazendo para Ele, sabe o que está fazendo com Ele, sabe como está se movimentando, não terá como precisar provar nada para as pessoas. Elas vão ver o próprio Deus na sua vida. 1 João 3,21 diz assim: amados, se o nosso coração nos condena, não nos condena, temos confiança para com Deus. Você já percebeu isso? Se o meu coração me condena, não adianta eu mostrar para uma pessoa que eu sou um bom homem, que eu sou de Deus, se eu mesmo vejo que estou errado em muitas áreas da minha vida. Eu não preciso provar nada para ninguém, persuadir a homens, porque o que eu preciso é de um relacionamento com o Pai. E se eu não tenho nada que me condene, porque sei quem sou em Cristo Jesus, sei o que Jesus tem feito, o que Ele vai ainda fazer, como eu vou ser melhorado, eu estou no caminho seguindo Ele, então eu sei o que eu estou indo fazer, eu sei quem está guiando a minha vida, é o Evangelho, não é a minha boa conduta, eu estou em paz. Mas se eu tenho no meu coração algo me condenando, aí eu preciso o quê? Desistir, fingir? Não, começar a se autoanalisar. Será que é certo eu fazer isso contra a própria minha vida? Jesus me salvou, Ele me ama, eu vou corrigir isso, porque sei que Ele está comigo. Aleluia! Isso aqui é tremendo. Qual é o mandamento? Ele diz:
é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus o Cristo, e nós amemos uns aos outros segundo nos deu o mandamento. E aquele que guarda os mandamentos, nele está, e ele nele. E é nisto que conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Não é o que eu faço, mas é o que ele faz. Posso ouvir um amém? Um amém bem alto. Por isso, se eu me acerto primeiro com Deus, vai ser muito mais fácil de acertar com o próximo. O peso cai. Sabe, eu não preciso carregar esse peso. Não preciso carregar isso sobre a minha vida. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, para quê você tentar mostrar para as pessoas que é uma boa pessoa, que é um bom homem, só que isso dentro de você ainda não está resolvido? O livro de Coríntios fala que cada um analise a si mesmo. Seja sincero com você. Quando você achar um problema, não joga para baixo do tapete, não esconda isso, porque Deus está vendo. Mas se entregue e diga: Senhor, por causa de Cristo, eu sei que o Senhor me aceita. De volta no teu reino, de volta na tua casa. Aleluia. E com relação às boas obras, Tito 3,8 diz assim: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, que a palavra é fiel, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e aproveitáveis a quem? Aos homens. A boa obra que eu e você faz, ela é mais aproveitada aos homens, porque nenhum homem consegue fazer uma obra que Deus possa aproveitá-la no céu. Nós não fazemos, não temos condições. Por isso Jesus fez uma obra definitiva. Então tudo que eu faço hoje na obra é o que? Proveitosa aos meus irmãos. Mas isso não é mérito de chegar diante de Deus e dizer: viu minhas obras? Ele disse: não, até a salvação é pela graça, filho. Tudo isso que você tem feito, as obras que você tem feito, são obras de amor pelos seus irmãos, pela sua família, pela sua casa, mas aqui em cima só entra de um jeito: através de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, nós não precisamos mostrar que somos um bom moço. Jesus não quis ser chamado de bom, porque nós sabemos como analisar o que é bom é quando termina a obra. Ninguém é bom enquanto vive. Eu ainda estou em processo, então não sou bom. Jesus, quando estava em processo e foi chamado de bom mestre, ele disse para o jovem rico que tinha uma excelente conduta, mas não conhecia o evangelho. Tinha uma conduta de dar inveja a várias pessoas, mas não conhecia o evangelho. O evangelho é Cristo salvando o homem, não é o homem fazendo e sendo salvo. Isso é poderoso, isso é entendimento. Seja livre. Quando você é livre, liberto, você é liberto por Cristo, verdadeiramente você é salvo. Verdadeiramente você é salvo. Mas quando a gente vai conhecendo a verdade libertará quando Cristo chegar para fazer definitivamente a libertação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não preze só suas boas condutas, procure fazer o evangelho acontecer. Glória a Deus por isso. Um dia, um testemunho para nós encerrarmos. Eu estava no escritório
E toda vez chegava um discípulo lá. E ele entra empurrando a porta, às vezes eu estou atendendo o cliente, ele não espera, sabe? E a entrada desse discípulo não era para cumprir alguma coisa da palavra. Ele entrava assim para querer, sabe, alguma coisa, levar alguma vantagem de alguma forma. E eu vendo esse discípulo fazendo isso, buscando só o bem dele, ele sempre queria alguma coisa, uma ajuda, só queria as coisas para ele. E às vezes ele tentava mostrar para mim que era uma boa pessoa para me impressionar, mas o Espírito Santo nos mostra. E eu continuei amando ele, cuidando dele. Só que nesse dia que ele entra na porta, eu disse, vou chamar a atenção dele, mostrar para ele que não é assim que se faz, vou ensinar para ele, porque sou o pastor dele, e vou dizer, não é assim que entra no escritório. Você tem que aprender a se colocar no seu lugar. E quando eu me levantei para chamar a atenção dele, entrou logo atrás dele um discípulo muito querido, muito fiel, um cara realmente de Deus na minha vida. E quando o discípulo entrou, eu olhei para ele e disse, não vou chamar a atenção dele agora, porque esse que entrou logo atrás dele não merece isso. E aí quando eu sentei, o Espírito Santo falou ao meu coração. Ele disse, é assim que funciona, filho. Quando você entra no secreto para falar comigo, você entra igual o seu discípulo entrou. E tudo que eu vou fazer é realmente chamar a sua atenção, brigar com você. Mas tem um problema. Quando eu olho para o lado, Jesus vem entrando atrás de você. E todo aquele carão que eu tinha por você, eu não vou dar mais, por causa de Jesus que entrou com você. E eu aprendi mais o ensinamento da parte de Deus. Vamos orar? Espírito Santo, isso é uma noite maravilhosa. E nós cremos que a Tua palavra visitou muitos lares. Nós não estamos preocupados com a nossa boa conduta. Nós estamos preocupados que Teu Evangelho, Pai, seja pregado, que os milagres aconteçam, que as curas aconteçam. E nós cremos que aqui nessa mesma fé, que quando pregamos, o Senhor visitou pessoas doentes, pessoas próximas de nós, pessoas amigos, familiares. Eu creio que o Senhor tocou pessoas doentes, porque o Teu Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, é a salvação para os fracos, para os necessitados, aqueles que precisam. Então, Pai, muito obrigado por essa noite, por essa palavra, e em nome de Jesus, que cada um seja abençoado para a glória de Deus. Louvado seja Deus nas nossas vidas. Não é as nossas boas condutas, é o que Ele está fazendo em nós e através de nós. Um dia eu disse para minha esposa, você sabia, amor, que eu vou ser o melhor marido? Ela disse, você já é um bom marido. Eu disse, ainda não sou bom. Deus pode melhorar o seu esposo. Estamos em processo. Sabe quando você vai ser chamado de bom? Quando você chegar no céu e os anjos disserem, servo bom e fiel, entre para o gozo do teu Senhor. Deus te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Bom é só quando termina. Bom é só quando termina. Estamos em processo e estamos sendo aperfeiçoados por Ele. Deixa o Evangelho te tocar. Amém.